Queridos amigos, companheiros da doutrina espírita, cada vez que a gente tem a oportunidade de chegar aqui, a gente se enriquece de ver tantos trabalhadores firmes, segurando no bastão e continuando a trabalhar. Ao mesmo tempo, a gente observa quantos vão chegando, vão se interessando, vão querendo aprender um pouco mais. Isso também é muito importante. Então, muito obrigado pela atenção de vocês e dizer, a princípio, o que é que eu vim fazer aqui na Terra. É uma questão que faz levantar todo um edifício de probabilidades, de formas de desenvolver a inteligência, a qual Ferdinando, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nos convida a dizer que o papel do homem inteligente na Terra não quer dizer que seja um gênio, quer dizer que cada um de nós tem uma inteligência, uma capacidade, uma propriedade, um recurso, uma disponibilidade para que a gente possa fazer com que a humanidade terrena e as humanidades de outros planetas também consigam alcançar o desiderato, quer dizer, chegar aonde Deus nos propõe, que é perfeição, não absoluta como a dele, porém relativa. Pois é, meus queridos amigos, isso é uma questão que deixa muitas pessoas, deixa muitos conhecimentos religiosos que a pessoa fica sem noção de entender por que a gente veio fazer aqui. Eu só vim sofrer? Eu só vim pagar minhas contas? Que contas? Eu só estou aqui na Terra apenas para ver sofrimento nas pessoas? Ou eu só vejo dores, misérias, maldade, criminalidade, violência? Então, o Livro dos Espíritos, de uma maneira geral, todo o conteúdo da doutrina espírita, ela nos leva a refletir sobre essa questão. Porque, simples e ignorante, segundo os espíritos respondem a Allan Kardec, como foram criados os homens? E homens fala-se gênero humano, homens e mulheres. Fomos criados simples e ignorantes, significando que a simplicidade é o pano de fundo da qual todas as habilidades serão desenvolvidas. Um para o artista, outro para o cientista, outro para o pedagogo, outro para o filósofo. E aí as propriedades vão cada um desdobrando de acordo com as suas tendências e predisposições. Porém, por que tanta miséria? Por que tanto sofrimento? Por que tanta violência? Por que tantas dores? E aí ficamos, muitas vezes, quedados, procurando respostas, sem que as respostas nos dê o direcionamento que a gente precisa. Mas, desde o instante que a gente se adentra pelo conhecimento da doutrina espírita, que não é nada mais, nada menos do que aquilo que Jesus falou para os seus discípulos há poucos dias antes, quando ele se reúne na ceia e diz: eu vou ter que ir, não vou poder ficar. Chegado o tempo em que vocês vão ter que resolver por vocês mesmos. É chegado a hora de que eu vou ter que voltar. Eu vou ter que deixar vocês caminhando agora por si próprios. Todos ficaram embaraçados. Todos ficaram tristes. João se queda no colo de Jesus. Mas, Senhor, e vai nos deixar só? Não, não vou deixar vocês sós.
vos mandarei o Consolador prometido, aquele que virá explicar muitas coisas que até então não foi possível que eu pudesse dizer com toda clareza. Não foi possível que eu pudesse explicar detalhadamente. Não foi possível que eu pudesse esclarecer tudo. Mas vocês vão crescer, vão aprender, vão progredir e vão chegar no momento certo em que Deus a todos nos confia. Então, vamos lembrar de quando Jesus encontra com Zaqueu. Zaqueu queria conhecer Jesus. Ninguém deixava, porque ele era pequeno de estatura, ele era um judeu que trabalhava para os publicanos, era ele que cobrava impostos, ninguém queria saber de Zaqueu. Aí aquela multidão esperando na entrada da cidade de Jericó, e ele não conseguia chegar perto. Então, mas ele desejava ardentemente. Quem é esse Jesus? Quem é esse? É o Messias. E ele tinha uma ânsia muito grande de conhecer de perto. Aí ele não pensa duas vezes. Ele sobe num sicômoro, nada mais do que uma árvore, e de lá ele fica observando a passagem de Jesus. Quando Jesus vai passando ali embaixo da árvore, ele olha e diz: Zaqueu. Todo mundo fica surpreso. Como é que ele conhecia? De onde conhecia? E por que queria só falar com ele ali naquela hora? Zaqueu, hoje é bom. Hoje me aprove. Hoje é bom para mim eu ir jantar na sua casa. Aí a turma começou a falar mal. Mas Jesus, o Messias, vai para lá para a casa de um publicano, um homem de má vida que cobra o dinheiro, cobra os impostos dos judeus. Aí Jesus, silencioso, tranquilo, deixa. Vai, atende todas as pessoas na cidade de Jericó, e no final da tarde ele chega na casa de Zaqueu. Zaqueu prepara tudo. A família, os servos, todos esperando a chegada de Jesus. E, quando ele chega, ele lhe diz: Senhor, se eu devo a alguém, eu pago tudo que eu devo. Eu não fico devendo nada a ninguém. Replica Jesus: hoje chegou na tua casa a salvação. Então, naquele tumulto ali, ninguém entendia o que ele queria dizer, que a quem ele devia, ele pagava todo mundo. Mas Jesus sabia a que ele se referia. O que ele deve a todo mundo, ele paga, significava que todos os compromissos, todas as dívidas que ele contraíra durante as existências anteriores àquela que ali estava, ele paga a todo mundo. Aí Jesus disse: então você está salvo. Se você vai pagar as dívidas, se você já está resolvendo toda a sua questão de processo evolutivo, e devendo e pagando, então a salvação chegou na sua casa. Repare que a gente não podia pensar que Jesus ia dizer a salvação em sua casa só porque ele estava pagando um dinheiro para a homenagem e ia pagar. Não podia. Jesus se referia ao processo de devolver à lei aquilo que nós nos comprometemos com a lei. Justamente, de vidas em vidas, de etapas em etapas, nós vamos nos encontrando na família, na vizinhança, no chefe de trabalho, nos amigos, nos inimigos, para a gente fazer, primeiro, o aprendizado, segundo, o pagamento das dívidas, ou o resgate dos compromissos assumidos. Vamos lembrar, no livro Libertação, de André Luiz,
Margarida era filha do juiz, muito doente. E não havia nada que fizesse Margarida melhorar. Então, alguém solicita que fosse no centro espírita, que fosse pedir a ajuda dos espíritos bondosos. E então, na espiritualidade, o convite é feito e vem uma equipe, na qual vem o Alexandre e o André Luiz. Ali, naquele instante, eles dão de frente com aproximadamente 60 entidades espirituais que estavam ali na casa de Margarida. Ela estava na cama, filha daquele juiz. Entidades espirituais, as quais ela e ele tinham se comprometido no passado, principalmente ele. Isso sob o comando de, lá na cidade estranha, de Gregório. Gregório, que era o dirigente daquela entidade perturbadora. E ali ele comandava a presença daqueles espíritos na casa do juiz, por conta de compromissos e experiências vividas em momentos anteriores, em que ele mandou prender o filho de alguém, em que ele mandou prender o filho do outro, inocente. E agora estava ali. Aquele grupo de espíritos perturbadores, a serviço de Gregório, que era o dirigente lá da cidade estranha, no livro Libertação. Então, quando esses espíritos vão ser atendidos individualmente, cada um deles vão sendo conduzidos para ser atendido, a Margarida se recupera, se levanta, vai trabalhar, melhora a condição e o ambiente psíquico da família também. Porém, o Gregório, que era o chefe daquela equipe, ele estava sob a orientação e cuidados, melhor dizendo, ele estava sob a proteção e cuidado de sua mãe Matilde, que era um espírito bom, de alta esfera. E, observando de onde ela estava, sentia que o Gregório estava cansado de cometer o mal. Já não queria mais fazer maldade, já não queria mais cometer crimes, já não queria mais perseguir margaridas nem juízes, ele queria se libertar. Porém, diante de toda uma estrutura que ele organizava, ele não conseguia. Então, com aquela equipe de espíritos bondosos, aonde um estudante, né, porque André Luiz, naquela época, estava como aquele que aprende, e o Alexandre, eles estavam trabalhando para benefício não só de Margarida, não só do seu pai, o juiz, comprometido com a lei espiritual, não só para aquelas entidades que estavam ali, envolvendo todo o processo reencarnatório, mas também para aquele que estava de longe chefiando, aquele que era o chefe da falange, por conta de uma mãe, de um coração amoroso de uma mãe, Matilde, que nas esferas mais elevadas orava pelo seu filho. Diz Chico Xavier que, quando o coração de mãe ora pelo seu filho, arruma as portas do céu. E ela estava lá pedindo pelo seu filho, que estava numa situação das mais dolorosas que a gente pode pensar. É como a gente vê aqui nas turmas de gangue, as gangues brigando uma com as outras. Então, ali tem alguém que tem uma mãe. Tem alguém do outro lado que também tem mãe. E todas estão querendo que seu filho seja o melhor. No entanto, eles não são ainda. Pois é, o Gregório, depois de toda uma demanda, no capítulo 13 do livro, vocês estão convidados a ir verificar comigo, no livro Libertação, de André Luiz. Então, Gregório
entra em confronto com espíritos bondosos. Só que no momento desse confronto, olha quem aparece para ele. Sua mãe. Sua mãe, Matilde. Ela vem de espaços mais elevados. Quando ele a vê, pronto, ele desiste de todo aquilo que ele vinha fazendo e cai nos braços de sua mãe, desejando não mais cometer tantos crimes como ele havia feito até então. Daí, então, quando Zaqueu diz para Jesus que eu pago as contas, que eu devolvo aquele que eu devo, e que por isso que Jesus disse, na tua casa veio salvação, ele estava se referindo ao processo de ressarcimento nas muitas e muitas vidas que nós vivemos, nas muitas experiências que nós passamos pela nossa ignorância. Daí, Jesus, em João 12, 33, diz assim: andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. Jesus deixa a mensagem e é registrada por João Evangelista, que é o capítulo de Carmélia, que ela acabou de ler aqui, que é a referência de João Evangelista, quando ele explica: valei-vos da luz, enquanto tendes luz. Enquanto tendes forças para trabalhar, use essas forças para o bem. Enquanto tem uma inteligência que pode prestar serviço à comunidade, cuide de fazer logo. Enquanto tem energia para construir o bem, faça de imediato. Todos os bens que somos aquinhoados pela força de Deus, e diz: Jandaíra, vai lá trabalhar, rapaz, não dê moleza. Não vai trabalhar com as crianças de lá da Casa do Pequenino, da União Espírita, vai lá trabalhar com as crianças da evangelização, vai lá trabalhar com os passistas, é aqui a turma que dá o passe, vai trabalhar enquanto tendes luz, enquanto temos energia, enquanto temos coragem, enquanto temos disponibilidade para prestar serviços. Porque o bem substitui a multidão de pecados. Fazer o bem em qualquer circunstância, fazer o bem a benefício de alguém, não precisa a gente se correr atrás. É bem verdade que o Evangelho nos convida: reconciliai-vos depressa com o seu inimigo. Porque se você não for se reconciliar com ele, vai chegar um momento em que isso não vai ser mais possível. Volta depressa. Então, quando a gente tem em casa, na família, o filho, o genro, mas não é você. Está lembrando? Não é você. A sogra, que também não é você. O grupo familiar como um todo, na qual a gente tem muitas facilidades, mas, às vezes, muitas dificuldades. Reconcilia-te depressa. Não deixa para depois. Joana de Ângeles diz André Luiz, ou diz Divaldo Franco: não deixe que ninguém saia de perto de você com uma mágoa no coração. Não deixe que ninguém saia de perto de você com sentimento de raiva, de ódio por alguma coisa que nós contribuímos para isso. Porque essa mágoa, esse sofrimento que nós causamos a alguém, ele vai transbordar o cálice do sofrimento. Ele vai criar dificuldades por muitos tempos. Então, quanto mais cedo, quanto melhor
enquanto tem de luz, enquanto está próximo à facilidade de atender, não deixa para depois. Cuida já, de imediato. Atende já no que é necessário. Porque vai chegar uma época que nós não temos condição. E aí, segundo Chico, 200 anos para esperar uma próxima reencarnação. Não é fácil. Uma fila gigante de espíritos que estão precisando voltar para o planeta Terra, porque foi aqui o campo de trabalho onde a gente se comprometeu. Deus mandou, Jandaíra, que você viesse para a Terra, para você trabalhar aqui, para dignificar esse campo de trabalho. Aí eu largo tudo aí, a erva crescendo, não cuido o suficiente, não trato bem. Aí o terreno fica todo degradado. E aí como é que você volta para resolver essa questão? Vamos esperar tempo, vamos esperar outras possibilidades, vamos buscar outros recursos. E aí o papel do homem inteligente na Terra é aquela de prestar serviço à perfeição, ao desenvolvimento do progresso e ao bem, seja lá onde estiver, ou aqui na Terra, ou em qualquer outro planeta onde a gente estiver. Olímpio, Carlos Olímpio, também do livro André Luiz, o pai encontra-se com ele na hora de morrer, próximo à morte, e Entre a Terra e o Céu, o livro, e recomenda a ele: meu filho, você administre os bens em favor seu e de seus 2 irmãos. Só que, quando o pai desencarna, volta para o plano espiritual, Carlos Olímpio não faz isso. Ele faz uma trama de maneira que os irmãos vão passear num lago próximo da fazenda, ele coloca uma substância na água, eles ficam sem poder se movimentar e faz um jeito do barco afundar. E aí os dois irmãos morrem ali para que ele fosse o único herdeiro de toda a fortuna de seu pai. Só que, quando esses 2 espíritos despertam no mundo espiritual e que veem a trama que foi causada pelo seu irmão, o Carlos Olímpio, aí pronto, não deu outra. 2 obsessores. A gente fala dos obsessores como se eles fossem umas coisas horrorosas. Mas nada são que nossos irmãos. Irmãos ainda consanguíneos, que eu maltratei, que eu feri, que eu matei para poder ficar com a fortuna. Só que eles também não perdoam. Não perdoam e ficam os 3 numa pugna que não acaba nunca. Eles 2, junto com o encarnado, os 2 desencarnados. Então, quando ele desencarna, o Carlos Olímpio, ele é atendido na Mansão Paz. Região de pouso espiritual que atende os espíritos do maior sofrimento. Ele é completamente deformado perispírito, pela ação do ódio que ele construiu junto aos seus 2 irmãos. Agora, no mundo espiritual, lá na Mansão Paz, eles vão analisar de que maneira deverão reconstruir aquela história. Como é que poderia fazer? Alzira, que era a esposa do Carlos Olímpio, que havia se suicidado depois da morte dos seus cunhados, porque foram eles mesmos que assim o fizeram, era um espírito de muita luz. Então, ela se propõe, naquela
conjuntura dos 3 irmãos, e ela reencarna para receber de volta o Carlos Olímpio, vai casar, vai ter filho. E quem são os filhos que ele vai ter agora? Os dois espíritos irmãos que ele maltratou. E eu não estou entrando num dos detalhes, estou deixando para vocês procurarem no livro. Só que ele vai para receber a fazenda de volta, os recursos de ordem material, e depois quando ele casa com a Alzira de volta, que tem os 2 filhos, o que é que ele vai fazer agora? Devolver. A lei de Deus. Ele vai devolver aos irmãos, agora como filhos, a fortuna que ele tirou da mão dos irmãos, que ele deveria dividir entre os 3, e ele ficou para ele. Agora os irmãos são seus filhos, e ele tem que devolver tudo aquilo que ele havia maltratado e ferido. Daí Zaqueu dizer: Senhor, o que eu devo, eu pago 4 vezes. E se eu não pagar, vai ficar difícil. Aí eu não tenho mesmo, porque não tem salvação de ninguém por ninguém. Cada um salva-se a si próprio. Não tem salvação de ninguém. Ah, Bezerra de Menezes, meu amigo querido, que bom que você, um espírito maravilhoso, que lida ao longo dessa história, né, desde o tempo que ele retorna ao mundo espiritual, acudindo outros, socorrendo as famílias. Aí eu peço ao doutor Bezerra, me salva, doutor Bezerra. Ele salva? Não. Vá, minha filha, lá para o pronto-socorro Bezerra de Menezes. Vá para o Prozebem. Vá para outras casas espíritas e pegue na mão no trabalho. Não fica só ouvindo. Tem que botar a mão na charrua para trabalhar. Ah, tá certo. Tem campanha do quilo? Tem. Tem campanha dos idosos? Tem. Tem criança para cuidar? Tem. Vamos fazer alguma coisa para valer, andar, não é como diz aqui Jesus, e registrado por João Evangelista, andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. Então, é essa nossa proposta da tarde. Valei-vos da luz. Lá no livro Pão Nosso, capítulo 6. Vamos buscar, sob a inspiração de Emmanuel, sobre a ajuda amorosa de Jesus, de Maria, sua mãe querida, para que a gente aproveite agora a oportunidade. Não vamos deixar para depois, não. Fica tão difícil começar tudo de novo, refazer, conseguir trazer. Se a gente der um mergulho nas obras, na obra, melhor dizendo, de André Luiz, nós vamos ver em cada um dos seus livros histórias dessa natureza. Ele materializa o conceito dos espíritos através da doutrina espírita. Ele explica com detalhe a lição de Jesus. Eu não vos deixarei órfãos, eu voltarei. Vou dizer tudo o que eu não posso dizer agora. Como foi que ele curou a mulher hemorroíça, né? A mulher que sofria de hemofilia e que, de repente, como é que consegue fazer isso? Hoje a doutrina espírita tem notícias para orientar a gente. Como foi que Jesus, conversando com Simão Pedro, conversando com João, e conversando com Tiago, descendo do Monte Tabor. Aí ele diz assim, Senhor, que Jesus conversou lá com Elias, Moisés, e transfigurou-se em luz. Quando eles descem do monte, ele aí pergunta, Senhor, dizem que Elias virá. Jesus diz, Elias já veio. Ele já veio.
e fizeram dele o que quiseram. João, evangelista, registra e diz assim: Jesus estava falando de João Batista. João Batista, o precursor, que veio anunciando a vinda do Messias, que vinha dizendo: arrependei-vos, está próximo o reino de Deus, o Messias já está para chegar. Era ele, Elias, olha só. Elias mandou matar, na época dos profetas, mandou matar 400 profetas de Baal. Tudo decapitado. Porque Elias, lá no Velho Testamento, ele tinha fé, uma fé de Deus. E então houve uma disputa entre eles e os materialistas da época. Um ia acender uma fogueira molhada e o outro também ia acender a fogueira molhada. E eles rezavam, não conseguiam fazer isso. Elias chegou, orou, pediu ao céu e a fogueira pegou fogo. Toda a fogueira. Aí ele provou, naquele momento, a força espiritual, a força magnética e uma série de coisas que hoje a doutrina espírita explica para a gente que não dá para fazer numa palestra, só dá para fazer um curso de ESD, ou um curso de EAD, para a gente aprender isso. E estudando o Velho Testamento junto com a doutrina espírita, aí Elias mandou matar os profetas, cortou a cabeça de todo mundo. Aí Elias vem como precursor de Jesus. Que foi que fizeram com João Batista? Decapitaram a cabeça de João Batista. Olha que ele veio avisando a chegada de Jesus. Mesmo assim, ele não ficou livre da lei. Portanto, meus amigos, a doutrina espírita é a luz que ilumina aqueles homens e mulheres que estão em busca de viver enquanto tendes luz, enquanto tendes inteligência, coragem, vontade, o ambiente para fazer, pessoas doentes, pessoas com fome. Corre e faz, porque depois as trevas da ignorância, que a gente não aprendeu, e as trevas interiores, porque a gente não produziu. Vamos estudar a doutrina espírita, vamos estudar a obra André Luiz. Vamos fazer relação entre o que os espíritos deixaram, Allan Kardec, com os ensinos do Velho Testamento, do Evangelho de Jesus. E a gente vai ver que está tudo certinho, não tem nada errado. Que Deus nos abençoe.